Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, Caminho para a Iniciação. Boa noite a todos. Hoje nos atrasamos um pouco por causa da falta de energia. Faltou energia na casa do nosso irmão Alain, né? E o nosso irmão Eduardo, então, assumiu e fez a conexão. Foi por causa disso, falta de energia. Mas estamos aqui para um novo encontro, Caminho para a Iniciação, né? Este encontro justamente é feito para abrir caminhos, né? Para que a pessoa siga o caminho da iniciação. Agora, o encontro é caminho para a iniciação. Para começar o caminho da iniciação, então é necessário que a pessoa, é claro, entre numa escola de iniciática, né? Então, a pessoa pode escolher a escola que ela pretender, né? Nós aqui, da nossa parte, como nós fazemos parte da Sociedade Brasileira de Obiose, que foi fundada pelo nosso Augusto Mestre, professor Henrique de Souza, nós indicamos, então, que as pessoas interessadas venham fazer seu curso de iniciação na Sociedade Brasileira de Obiose. Uma única observação, e eu sempre faço essa observação, porque é necessário para aqueles que estão chegando pela primeira vez, né? Não só aqui neste momento, mas que vão ver as gravações, né? Que ficam no YouTube e no Facebook, né? Uma mensagem importante. É necessário que, para fazer o caminho da iniciação, a pessoa se filie a uma escola que siga rigidamente os padrões da filosofia iniciática das idades. Porque existem caminhos que são degenerados. Isso é importante. Tem que sempre alertar isso, né? Existem caminhos que estão na mão de pessoas irresponsáveis, né? Que acabam degenerando o conhecimento iniciático, né? Então, isso aí não é bom. Então, é necessário que a pessoa entre numa escola que siga os caminhos da iniciação, os caminhos verdadeiros da ciência iniciática das idades. E, com isso, o nosso mestre estabelece 3 pontos básicos, né, para o caminho da iniciação, que são o tripé, né? O templo, a escola e o teatro. Eu sempre repito isso, porque é muito importante. O templo, a atividade templária, com mantras, hinos, etc., né, que atualmente não está sendo feito provisoriamente de maneira direta, né? Mas, por causa da situação que nós vivemos, fazemos de maneira pela internet, né? Então, o templo, onde se faz todo esse processo, né? A escola, onde se fala sobre os princípios da iniciação, né? Fala-se tudo, né? Sobre o processo de iniciação, o comportamento da pessoa, caráter e cultura, e assim por diante, né? E depois, o terceiro ponto, a terceira coluna, é o teatro, que simbolicamente o nosso mestre fala o teatro. O que é o teatro? É a vida, é isso, onde nós atuamos diariamente, né? Em casa, na família, na empresa, nas nossas relações sociais, etc., né? Então, é claro que no teatro a gente tem que espelhar no teatro tudo aquilo que a gente aprende na escola e assimila intuitivamente no templo. Isso é muito importante, essa definição, né? Então, devemos dizer também que todas essas lives ficam gravadas no YouTube, não é isso? O nosso irmão Alain coloca no YouTube ou no Facebook. Então, as pessoas podem ver indefinidamente. Fica lá gravado para sempre, né? E as pessoas, então, podem acessar e tirar suas conclusões, né? Muito bem. Eu só quero também fazer mais isso eu sempre faço, e através aqui, em janeiro desse ano, lancei esse livro, A Aurora dos Deuses no Braço de Órion. As pessoas podem adquirir este livro através aqui diretamente da editora Lura, né? Lura Editorial, agora pela internet, né? Então tem lá Livraria Lura, se indicar, ou então pela Amazon. Na Amazon pode adquirir ou o livro fisicamente, na Lura, na Amazon fisicamente, ou então na Amazon pode ter acesso ao livro, ao e-book. Então aí está essa recomendação, né, para todos. Muito bem. Nós aqui vamos dar sequência à nossa abordagem, como nós estamos fazendo, né?
fizemos um estudo já inicial, estamos fazendo ainda, sobre a HPB, Helena Petrovna Blavatsky, história, vida e obra de Helena Petrovna Blavatsky, com a doutrina secreta, né? E sempre indicando para os alunos, para os nossos prezados irmãos que nos assistem, que nós temos, então, Helena Blavatsky e o professor Henrique José de Souza, que fazem parte do mesmo processo, né, que a lei trouxe, desse conhecimento que a lei trouxe para a paz da Terra, só que com tônicas específicas, né? A HPB, século XIX, ela trouxe esse imenso conhecimento através dos grandes mestres, ela foi veículo desses grandes mestres, né? Século XIX, uma quantidade enorme de conhecimentos que o Ocidente nem desconfiava que existia todo esse conhecimento, somente as pessoas especializadas ou aqueles que estudavam profundamente as questões iniciáticas, mas mesmo assim, aqueles que estudavam profundamente as questões iniciais desconheciam muitas coisas, como os livros de Dizian, por exemplo, né, que foram trazidos diretamente através dos mestres, através de Helena Petrovna Blavatsky, as instâncias de Dizian, né, diretamente do Tibete, né, então revolucionou o conhecimento iniciático aqui no Ocidente, né? Então, falamos Helena Petrovna Blavatsky, século XIX, e século XX, o professor Henrique José de Souza, né? Então, é uma tônica, são duas tônicas, dentro do mesmo conceito. É o mesmo conceito, né? A filosofia transcendental cósmica. Só que a HPB traz esse grande conhecimento e o nosso mestre traz uma tônica específica para o século XX, XXI e para frente, né? E terceiro milênio. Ele dá essa tônica. A HPB dá a abertura da porta, né? Os mestres fazem da HPB o portal de iniciação para esse processo todo, e o nosso mestre consubstancia, traz para a face da Terra a questão da realização de fato desse planejamento cósmico na face da Terra. Então, ele traz o processo da transformação interna, num processo da tônica do século XX, jogando para o século XXI, que nós estamos, e abrindo esses portais da iniciação para o terceiro milênio, né? E que nos leva a perfazermos, realizarmos uma nova civilização na face da Terra, né? E essa nova civilização, conforme o professor Henrique José de Souza, deverá acontecer, se tudo acontecer conforme a lei, no ano 3005. É por isso que o canal chama-se Canal 3005, por esse motivo, né? Porque o nosso mestre dá essa informação, essa visão do futuro, de que no ano 3005 existe a possibilidade, se a humanidade corresponder. A humanidade precisa corresponder também ao trabalho da divindade, né? Não é a divindade que faz, a divindade orienta, a divindade estimula, ela dá os arquétipos, a humanidade tem que realizar. É como se fala normalmente, né, no dia a dia, né, tem que fazer a lição de casa, né? É como normalmente falam no dia a dia, quando a gente quer dizer que a gente tem que fazer a coisa, tem que fazer a lição de casa. Então, a humanidade tem que fazer a lição de casa. Qual é a nossa casa? É a Terra. É isso, fazer a lição de casa é fazer a lição na Terra. Então, isso aí são dois aspectos importantes, duas tônicas muito importantes, justamente de HPB e do professor Henrique José de Souza. Eu quero dizer também, eu quero deixar aqui para aqueles que começam o processo iniciático, eu quero dar uma indicação aqui, olha, este livro aqui é uma joia, O Verdadeiro Caminho da Iniciação, do professor Henrique José de Souza. E nós vamos comentar a respeito desse livro hoje. Né? Eu quero dizer que, mesmo aqueles... Esse livro é público, porque o nosso mestre deixou revelações. Milhares e milhares de linhas com revelações e conhecimentos do passado, revelações que são conhecimentos do futuro, né? E que, evidentemente, somente pode ser acessada por aqueles que estejam vinculados, já estejam, nós chamamos da série interna, em que nós temos os graus, né? Depois, quando o aluno faz todo o curso dos graus, ele entra no chamado série interna. Aí, na série interna, então, ele tem a possibilidade de acessar as revelações do nosso mestre. É isso? Então, e é justamente nas revelações que ele dá informações importantíssimas a respeito do cosmos, do universo, da evolução universal,
do futuro e assim por diante, né? Agora, por que a revelação? Porque essas revelações elas não podem cair de maneira não adequada nas mãos de qualquer pessoa, né? Porque as revelações são muito importantes. Então, as revelações têm esse bloqueio, não é um bloqueio, tem essa prevenção de que seja só lida por pessoas que estejam no caminho da iniciação, justamente para impossibilitar que essas ideias sejam degeneradas, né? O mestre Jesus, né? O nosso querido mestre Jesus, o Cristo, ele falava, né? Não atirem pérolas aos porcos, de maneira simbólica, né? Não atire pérolas aos porcos. Ou seja, se jogarmos pérolas para quem não tem possibilidade de usar essas pérolas, sabe o que ela vai fazer? Vai jogar na lama. Joga na lama, as pérolas na lama. E pérolas do universo, pérolas do conhecimento universal, não podem ser jogadas na lama, têm que ser conservadas, preservadas, mantidas com todo amor, carinho e respeito pela humanidade, né? Isso aí é muito importante. Então, nós estamos seguindo um caminho, né, como nós já dissemos, né, estudando os preâmbulos, né, da doutrina secreta, né, isso é inesgotável, esse estudo, né, mostrando o início do trabalho de Helena Petrovna Blavatsky. Fizemos 3 apresentações falando sobre Helena Petrovna Blavatsky, vida e obra, né? E continuamos ainda, vamos continuar falando sobre esse assunto, né? Mas vamos hoje dedicar uma parte, né, inicial sobre o nosso mestre, professor Henrique José de Souza, para ir já alinhavando, né, esse processo que existe de relação entre o conhecimento iniciático trazido por Blavatsky no século XIX e o conhecimento iniciático trazido pelo nosso mestre, professor Henrique José de Souza, no século XX, né? E jogando para o futuro, né? Então, nós vamos seguindo aqui justamente os parâmetros desse verdadeiro caminho da iniciação, esse livro, né? O verdadeiro caminho da iniciação. Vamos falar um pouco sobre o mestre, né? E assim, não vamos parar de falar sobre isso, né? Hoje é iniciando esse assunto para depois a gente fazer desdobramentos futuros, né? Muito bem. Eu só quero dizer o seguinte, que eu já estou há muitos anos na Eubiose, quase 35 anos, 34 anos, né? O primeiro livro que eu li foi esse aqui, O Verdadeiro Caminho da Iniciação. É isso. E eu devo confessar, já li esse livro muitas vezes. E acontece um fenômeno interessante, que quem ler e tentar reler o livro vai constatar uma coisa muito importante. Toda vez que eu leio, parece que é a primeira vez que eu estou vendo. Vocês acreditam nisso? Toda vez, já li esse livro muitas vezes, né? Estudando, etc. Né? Agora, toda vez que eu leio o livro, parece que é a primeira vez que eu estou lendo. Isso é uma coisa, um fenômeno interessante. Por quê? É assim que acontece. Porque a gente vai evoluindo, vai somando conhecimento na nossa mente, e fazendo conexões. Então, cada vez que a gente lê, nós tiramos conclusões mais avançadas nisso, porque recebemos mais informações, mais subsídios a respeito do assunto. Então, é verdadeiramente importante. Tanto que, devido a este fenômeno que acontece, né, de natureza mental e espiritual, que acontece na gente, eu recomendo sempre aos alunos o seguinte, que quando compram ou adquirem um livro, por exemplo, do nosso mestre, ou de algum mestre, etc., né, HPP, tem muitos mestres, né, e leem esse livro e gostam, não devem se desfazer desse livro. É isso? Porque às vezes a pessoa diz assim, eu gostei muito do livro, então eu vou dar de presente esse livro para alguém. Não faça isso. Não faça isso. Não é que não deva dar de presente, mas guarde o seu livro e compre um outro e dê de presente. É isso? Dê um outro livro de presente, o mesmo livro, né? Mas guarde. Por exemplo, a pessoa vai ler Verdadeiro Caminho da Iniciação. Gostei muito. Eu queria que um amigo, um irmão lesse. Então, o que eu vou fazer? Eu compro o livro e dou de presente, de aniversário, de Natal, ou qualquer data, né? Mas o meu eu mantenho comigo, porque eu mantenho a possibilidade de reler esse assunto. Isso é muito importante, essa possibilidade de reler o livro outras vezes, porque assim nós avançamos, nós mantemos o conhecimento junto, a fonte de conhecimento junto de nós. Isso é uma importante informação que eu queria passar para todos. Olha, na verdade, eu nunca vi isso, ninguém dá esse conselho. Eu nunca vi
Não é que não estou me vangloriando disso, né? Mas nunca ninguém me falou isso. Nunca. Ninguém. Nunca ninguém me deu esse conselho. Mas, diante deste fenômeno que acontece comigo, e outros irmãos já disseram também que o mesmo fenômeno acontece, né? De cada vez que lê o livro, parece que é a primeira vez, então não tem outra alternativa senão recomendar isso. Guarde o livro. E daqui a 6 meses, um ano, leia novamente, ou 3 meses, o tempo que for, e vai lendo todos os livros, né? E isso aí serve para fixar o conhecimento e fazer uma reciclagem do conhecimento. Isso é muito importante, tudo bem? Isso é importante, a informação que eu queria dar de início. Né? Muito bem, então vamos começar a falar sobre esse assunto, né? Sobre esse livro, O Verdadeiro Caminho da Iniciação, é o ponto inicial. Nós temos muita coisa para falar sobre o nosso mestre, o professor Henrique de Souza. Vamos começar por aqui. Mas não vamos deixar de falar de HPB também na sequência. Vamos falando dos dois simultaneamente. Né? Então, nós podemos dizer o seguinte: O Verdadeiro Caminho da Iniciação, esse livro, né? segundo o autor, professor Henrique de Souza, é um livro de crítica construtiva, para provar a decadência do ciclo, inclusive das religiões, das filosofias e tudo mais. Então, ele diz que existe um processo de decadência no ciclo, né? O ciclo decadente. A gente sabe, Kali Yuga, Idade do Ferro. É um ciclo de decadência que nós temos que reconstruir. É isso? Há uma decadência e nós temos que fazer a reconstrução de tudo. Né? Isso é o brado que nos compete, fazer a reconstrução. Então, ele diz que, inclusive, existe uma decadência das religiões, das filosofias e tudo mais, posto que a crítica, quando despojada dos seus elementos negativos, é o mais poderoso veículo da evolução humana. Então, o livro tem críticas. Então, o nosso mestre fala que a crítica é muito boa. Não a crítica negativa, a crítica construtiva. É isso, uma crítica construtiva é muito bom para a evolução humana. Então, não vamos deixar de fazer críticas, mas de maneira construtiva, amorosa. Né? Razão por quê? Nosso mestre diz. Razão por quê? Não se deve deixar de criticar, devendo-se, porém, saber criticar. Devemos criticar, mas saber o criticar. A crítica, assim libertada, é o veículo por onde se verte e condiciona a força criadora do pensamento consciente. Então, a crítica é muito importante. Então, veja bem esse processo muito importante. Agora, a respeito do livro, veja só que importante. O livro, O Verdadeiro Caminho da Iniciação, foi escrito em 13 dias. 13 dias que antecederam o início da Segunda Guerra Mundial. Quando é que começou a Segunda Guerra Mundial? 1º de setembro de 1939. Como é que aconteceu? A invasão das forças nazistas da Polônia. O Hitler invadiu a Polônia. Primeiro, ninguém estava esperando. Ninguém esperava isso. Mas tinha lá o problema do corredor polonês, uma série de problemas que o Hitler não aceitava. Então, o que acontece? Ele invade, 1º de setembro, invade a Polônia, com todas as suas forças, né? Aéreas e terrestres. Né? Muito bem. Então, o livro foi escrito nos 13 dias que antecederam essa invasão. Então, o nosso mestre diz que, pois o triste privilégio de uma aguçada visão hiperfísica não deixava ao autor um momento de repouso. Imagina o mestre, diante de toda aquela circunstância, vendo uma guerra mundial. Ele sabia, guerra mundial estourando na sua frente. Realmente isso o preocupava muito, o deixava bastante, com a sua aguçada visão hiperfísica, não deixava o mestre sentir um momento de repouso. Ele ficava muito ansioso e tentando colaborar para que a humanidade tivesse um caminho, etc, etc. Muito bem. Então, foi escrito em 13 dias, os 13 dias que antecederam a invasão da Polônia, o início da Segunda Guerra. Ao invés de escapar da terrível visão, escreveu ao ocorrer da pena, toda franqueza e espontaneidade, iluminando com a sua geral clarividência os grandes temas da existência, e assim pondo sentido no vórtice de angústias que é a vida de tanto na face da Terra. Então, quero dizer que este livro, conforme a dedicatória, né,
O livro tem uma dedicatória. O autor fez uma dedicatória. Né? Olha só a dedicatória que o nosso mestre fez, nosso mestre, professor Henrique de Souza. Este livro, de acordo com o seu título, é dedicado a todos aqueles que heróica e perseverantemente desejam palmilhar o verdadeiro caminho da iniciação. Isso foi, então, a dedicatória que o nosso mestre fez. Né? Então, claro que eu só vou dar um sumário, o sumário do livro, né? Tem o autor, o prefácio, né? São divididos em duas partes do livro. A primeira parte chama-se Fim de Ciclo, com 2 capítulos. O primeiro capítulo é Ocultismo Prático, e o segundo capítulo é O Ocultismo Comparado às Artes Ocultas. Veja bem, então, ele fala tudo sobre o ocultismo para os neófitos, né? Aqueles que estejam iniciando, e também para aqueles que estão no caminho da iniciação. Né? Essa é a primeira parte, não, fim de ciclo. A segunda parte do livro chama-se O Futuro Imediato do Mundo. Veja só, na tônica de professor Henrique de Souza, né? Jogando justamente as sementes para o futuro. Né? Então, nós temos aí 6 capítulos. Capítulo 1, Preâmbulo. Capítulo 2, O Grande Choque. Capítulo 3, O Alvorecer de uma Nova Era. Capítulo 4, O Ano de 1956. Depois o 5, a conclusão. E 6, Demonologia Eclesiástica. Ele faz uma série de importantes informações a respeito de teologia, e explicando uma série de questões que, às vezes, nos escapam à nossa visão humana, esse entendimento. Né? Mas é claro que o capítulo 2 ele fala sobre o grande choque. O grande choque. É justamente o que nós vivemos hoje. Né? Era isso, Kali Yuga, Idade do Ferro. O grande choque. Nós vivemos hoje no mundo um grande choque entre as forças evolutivas e as forças antievolutivas. Isso sempre aconteceu, desde a Lemúria. Isso, já falamos isso. Desde a Lemúria, onde houve a descida dos anjos, a queda dos anjos, e foi possibilitado ao homem, foi permitido àqueles lemurianos a aquisição, a possibilidade da consciência superior, eu digo, a possibilidade. Então, os anjos trouxeram a semente que é a tríade superior, ainda não desenvolvida. E nós estamos desenvolvendo isso, a tríade superior. Ainda não desenvolvemos. Ainda não. Incrível. A tríade superior é mental concreto, na parte, num dos vértices do triângulo, depois temos Budi no outro vértice, e em cima Atman. E não desenvolvemos o mental abstrato ainda. São 3 níveis, Nós estamos ainda começando a desenvolver o primeiro nível inferior. São de 3 níveis, estamos desenvolvendo o primeiro nível, o mais baixinho ainda. Temos que desenvolver ainda mais 2 níveis superiores. Então, nós temos um caminho enorme através do terceiro milênio, não só do terceiro milênio, né, até chegar a 3005, mas depois, futuramente, o nosso mestre nos indica 10.000 anos além do terceiro milênio, em que a humanidade deve prosseguir a sua evolução. Mas esse capítulo 2, o grande choque, nos fala justamente desse grande choque que existe atualmente entre as forças evolutivas e antievolutivas. Repetindo, esse choque sempre aconteceu desde o tempo da Lemúria. Por quê? Como foi dado na Lemúria ao homem a possibilidade do livre-arbítrio, eu estou dizendo, a possibilidade. É isso? Muita gente pensa o seguinte, a partir daquele momento em que desceram os anjos, né, os asuras, né, os anjos caídos, comandados por Lúcifer, né, todo mundo teve livre-arbítrio. Não é assim. Todo mundo conseguiu a possibilidade do livre-arbítrio. Mas, em verdade, o livre-arbítrio não é uma doação da divindade. Aliás, a divindade não nos doa nada. Olha, isso é importante. A divindade não nos dá nada. Ela oferece a possibilidade do desenvolvimento. Mas nós temos que nos autodesenvolver. Autoconhecimento. Ela nos oferece toda a base, os arquétipos. Mas o trabalho de desenvolvimento compete a nós. Quem não entrar no caminho, fica parado. Não vai evoluir, mas vai ficar parado. Então, justamente naquele tempo, na Lemúria, como foi dado ao ser humano a possibilidade do livre-arbítrio, então esse livre-arbítrio começou a surgir. Não de forma
imensa, mas uma sementinha, né? Uma sementinha. Né? Mas até hoje, grande parte da humanidade não utiliza o livre-arbítrio. Isso é importante, né? Nós devemos considerar isso. Grande parte da humanidade ainda não conseguiu exercer o livre-arbítrio plenamente. Então, veja bem, veja se eu estou mentindo. Eu não estou mentindo. Isso faz parte da nossa história atual. Grande parte da humanidade não segue suas próprias definições mentais, segue a cabeça dos outros. Grande parte da humanidade. Em vez de tirar suas próprias conclusões, ela assimila o pensamento dos outros e fica repetindo o pensamento dos outros. É isso? Então, tornam-se o quê? Joguetes. Joguetes na mão dos outros. Né? Não porque elas são joguetes, mas que eles abdicam da sua possibilidade de exercer o livre-arbítrio. Não é verdade? Então, naquela época, muitos começaram já a ter um pequeno vislumbre do livre-arbítrio. E esse vislumbre, claro, com o início do desenvolvimento espiritual, né, superior do ser humano, muitos optaram pelo lado evolutivo e muitos pelo lado involutivo. Isso. Então, surgiu aquele já existia esse choque. O choque entre as forças evolutivas e as forças involutivas, já naquela época. Né? Então, é por isso que a lei, devido a esse processo de choque existente, a lei cósmica instituiu a grande fraternidade branca. Foi nesse momento que surgiu a grande fraternidade branca e foi delegado o poder de rei do mundo, né, a Melquisedeque. Essa é a explicação. Foi delegado pela teosofia, diz que foi um grande ser vindo de Vênus, chamado Sanat Kumara, né, vindo de Vênus, que assumiu essa condição de rei do mundo, né? Rei do mundo. Né? Então é um grande choque. Isso que eu estou dizendo é o seguinte, que esse choque existiu desde aquela época. Esse choque. Né? Existem forças evolutivas e forças involutivas, que muita gente chama entre bem e o mal. Né? Entre bem e o mal. Mas, entre bem e o mal, nós podemos dizer o seguinte, é a luta entre ignorância e sabedoria. Pronto. Não vamos falar entre bem e mal. Vamos dizer assim, o que gera o sofrimento? A ignorância. Siddhartha Gautama falou isso. O que gera o sofrimento? A ignorância. Então, agora, o que liberta o homem da ignorância? A sabedoria. Então, a luta existe entre sabedoria e ignorância. Então, já naquela época, na Lemúria, muitos decidiram, pelo menos em uma fase muito humilde, né, muito ainda inicial, seguir o caminho previsto pela lei, né, que é da lei evolutiva. Então, eles caíram para o lado do processo evolutivo. E muitos decidiram lutar contra isso, então caíram para o lado evolutivo. Aí surgiu, então, esse choque. Então, só que nesse segundo capítulo, o nosso mestre, o professor Henrique Jesus, fala o grande choque. Esse grande choque é o choque dos fins dos tempos. Jesus já previa isso, o fim dos tempos. Eu diria o seguinte, além dos fins dos tempos, é o início de novos tempos. O início de novos tempos. Né? Então, o nosso mestre diz, terceiro milênio, o início de novos tempos. Mas esse choque é inevitável, está acontecendo. Está acontecendo esse choque. Só que, isso nós já falamos, vai haver uma seleção. É isso? Uma elite deve lutar para o desenvolvimento espiritual da humanidade, é isso? Lutando para trazer as sementes, os caminhos, etc. Né? Essa elite não vai ser ela que vai fazer, vai ser veículo da mente do conhecimento universal, da divindade, do eterno, para trazer esse conhecimento para a face da Terra, para propiciar o desenvolvimento da humanidade. Então, por isso que existe, por isso esse segundo capítulo significa o grande choque. E esse grande choque tem características específicas, que nós já falamos, né? Um selecionamento da humanidade, porque não é possível fazer todo mundo evoluir de maneira imediata, não é possível. Então, uma elite evolui, uma parte média consegue seguir essa elite e se desprender dos seus desejos mais emocionais, imediatos, egoístas, etc. Mas uma terceira parte mais inferior não vai conseguir, não consegue, porque está muito envolta com os desejos mais inferiores, né? Então, mas esse, pela seleção, Jesus o Cristo fala a seleção do joio e do trigo. Né? Então, isso o nosso mestre deixa bem claro.
vai haver uma seleção. Né? Então, a elite passa. Aqueles que seguem a elite passam para uma nova civilização. Mas aqueles que não seguem nem a elite, nem o seguidor da elite, vão ter que, como se fala no currículo escolar, repetir de ano. Né? Não vão ser excluídos, vão repetir de ano. Não vão repetir de ano aqui na Terra, em outros globos, que o nosso mais chama de globos obscuros, ou seja, globos primitivos. Então, eles fazem, vai haver uma transposição dessas consciências para globos mais primitivos, né? O espiritismo fala isso, né? Direto, né? Tem muitas, aliás, aquele livro Exilados de Capela, né? Exilados de Capela, né? De Edgar Armand, né? Um livro muito importante, fala sobre isso aí, né? Que justamente na Lemúria, ele diz, né, que houve a vinda de exilados de um planeta que gira ao redor de uma estrela, né? Capela, né? Então, foram trazidos para a Terra e muitos já conseguiram, né? Segundo essas informações, muitos já conseguiram superar aquelas limitações que os caracterizavam na sua queda e conseguiram a sua própria iluminação, né? Interna, né? Do autoconhecimento. O mesmo vai acontecer agora. Então, isso caracteriza o grande choque. E esse é o alvorecer de uma nova era. Isso. Helena Petrov Blavatsky fala sobre essa nova era, não tão com tanta clareza como fala o nosso mestre. É a tônica, né? Mas o HPB diz que os conhecimentos não seriam entendidos de maneira total no século XIX. Não, demoraria muito tempo ainda para que isso acontecesse. Novos mestres, novos seres iriam para dar continuidade a esse trabalho, né? Justamente para fazer o alvorecimento, o alvorecer de uma nova era. Isso o nosso mestre, ele bate nessa tecla definitivamente, uma coisa impressionante, né? E ele fala, então, no terceiro capítulo, quarto capítulo, o ano de 1956, que foi justamente o ano do julgamento da humanidade, né? Muitos me fazem perguntas sobre julgamentos, né? Existem grandes julgamentos e pequenos julgamentos. Mas o julgamento sempre existe, né? O julgamento é permanente, porque nós somos submetidos à lei do karma, né? Uma das leis universais é a lei do karma. Então, isso é permanente em nós. Nós estamos sendo... Não é... Vamos falar o seguinte, vamos falar de uma maneira mais amena. Julgamentos vamos sendo... nós vamos sendo avaliados. Né? E o julgamento nos dá a definição, se passamos ou não passamos por um novo ciclo, e também, ou se nós devemos repetir o ciclo, a reencarnação, etc. Né? Então, 1956 foi o grande julgamento da humanidade, que começou em 1935. 35, nosso mestre fala, isso é muito importante. Esse julgamento aconteceu em 1935. Só que 1935 mais 21 dá 1956, né? Então, por quê? O nosso mestre explica. Porque a humanidade tem muitos que nasceram próximo da finalização do ano de 1935. Então, tinha o quê? 1 mês de idade, 1 minuto de idade. Então, a lei não ia julgar alguém que tivesse 1 minuto de existência, 1 segundo de existência na face da Terra. Não é isso? Então, a lei deu 21 anos. 1935, 1956. 1956 menos 1935 dá 21 anos. Então, a lei esperou que todos aqueles que nasceram até o último segundo de 1935, em direção de 36, completassem 21 anos para serem julgados junto com a massa humana. Então, em verdade, todos aqueles que nasceram até o ano 1935 e, na época, tivessem mais de 21 anos, já foram julgados pela grande lei. Tudo bem? Estabelecido isso. Todos aqueles que nasceram em 1935 e estivessem já com 21 anos completo, foram julgados. Aqueles que não nasceram em 35, mas não tinham 21 anos, então a lei esperou até 1956 para fazer esse julgamento. Então, o grande julgamento foi 1956. Esses grandes julgamentos ocorrem. Então, existem grandes julgamentos na humanidade e pequenos julgamentos. E julgamentos intermediários, né? A humanidade está sempre julgada, julgada e avaliada. Né? Então, é justamente isso que trata o livro. O livro é fantástico, ele dá uma visão extraordinária. Por isso que eu recomendo, leiam esse livro.
o verdadeiro caminho da iniciação. Não só aqueles que estão pretendendo seguir o caminho da iniciação, fazendo o curso na eubiose, mas aqueles que estão na eubiose. Eu acredito que a maioria daqueles que estão na eubiose já leram o livro. Com certeza já leram o livro, a maioria. Mas, mesmo assim, a maioria que já leu o livro, leia novamente e continue lendo, porque é muito importante, que novas conclusões são conseguidas através da leitura repetitiva deste importante documento. Né? E o importante é que esse livro ele não é privativo da série interna, ele é público. Então, ele pode ser adquirido. Aí eu precisaria ver, agora como nós estamos nessa fase, né, de compra sempre pela internet, precisaria verificar na Amazon, ou então as pessoas podem entrar, que quiserem adquirir, podem entrar em contato no site da Eubiose, né, www.eubiose.com.br, no site. É só colocar lá no Google, na Eubiose, vai aparecer o endereço da Eubiose, entra em contato com os departamentos, etc. No departamento existe esse livro aberto, existe. Só que os departamentos hoje estão recolhidos, né? Tendo uma mínima atuação física por decorrer da situação atual, mas quem quiser pode entrar em contato através do site da Eubiose, depois entra em contato com o departamento, ou então verifica através da Amazon, né, pela internet, se tem alguma livraria vendendo, né? Deve ter, porque é um livro público. Né? Então, esse aqui é a apresentação do livro, que eu acho muito importante essa questão. Então, vamos seguindo. Vamos falar, então, um pouco a respeito do nosso mestre. Não vamos falar tudo, não. Nós vamos falar apenas uma parte, porque a história dele... Olha, o nosso mestre trabalhou 63 anos por obra, 63 anos. Ele nasceu em 1883. No ano de 1900, ele fez 16 anos. 16 anos, né? Então, quando ele completou 16 anos, aí começou a fase mais direta do trabalho dele. Primeiro ele era criança, ele foi sendo formado, etc. Né? Então, dos 16 anos até os 79 anos, até 1963, de 1900 a 1963, o nosso mestre, professor Henrique de Souza, trabalhou incansavelmente pela obra, dando revelações, escrevendo milhares de páginas e reuniões, e, além disso, formando toda a estrutura da eubiose. Né? Isso é uma informação importante. Tudo que nós temos na eubiose foi ele que fez. A estrutura dos cursos, o formato dos cursos, as yogas, os rituais, a ritualística, os mantras, tudo. É claro que ele, quando eu digo ele fez, é uma maneira de falar. Ele foi veículo também. Claro. A gente sempre diz assim, nós somos veículos. Ninguém é a origem de nada. Só o eterno. O eterno é a origem de tudo, né? Que a religião chama de Deus e o professor Henrique de Souza chama do eterno. É isso? Só o eterno é a origem de tudo. Ele é a fonte de tudo. Ninguém é a fonte. Nós somos veículos. Mesmo os grandes mestres. É isso? Tanto que Jesus, o próprio Jesus, o Cristo, ele fala, eu não faço por mim mesmo as coisas. É o Pai que faz por meu intermédio. Ele sempre dizia isso. Não sou eu que faço as coisas, é o Pai que age por meu intermédio. Ele dizia assim, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Eu e o Pai somos um. A mesma coisa aconteceu com Blavatsky, né? Ela foi veículo também dos grandes mestres e, consequentemente, do Eterno. O nosso mestre também, professor Henrique de Souza, também, ele foi veículo do Eterno, das grandes consciências superiores. Né? Então, tudo que ele fez, que ele trouxe, ele catalisou, ele trouxe para a face da Terra todo esse enorme conhecimento. E eu posso dizer, todos aqueles que começarem a fazer o curso da eubiose, isso e depois entrar para a interna, vão ficar maravilhados, extasiados diante dessa imensidão de conhecimentos que o público não conhece. Mas é necessário estar preparado para ter esse conhecimento. O público, infelizmente, a humanidade não está preparada ainda como um tótum, como um todo, para ter esse conhecimento. É necessário estar preparado. Preparado como? Através do autoconhecimento. É necessário preparar a sua consciência interna para que ela seja adequada a conseguir entender esses processos
superiores. Então, eu digo, mais uma vez, isso aqui é o encontro, caminho para a iniciação. Eu me extasiei. Eu digo, eu posso dizer, eu estou aqui há 34 anos na eubiose, eu comecei há 34 anos, eu estou aqui há 25 anos que eu dou aula, 25 anos. Então, eu não ia ficar todo esse tempo, na verdade, vocês vão falar comigo, né? Eu não ia ficar 34 anos numa entidade e dar aula durante 25 anos, né? Se eu não visse algo de importante, na verdade. Se eu não visse algo de importante, não, pelo contrário. Aliás, eu digo para vocês, aqui eu encontro caminho para a iniciação. Eu devo dizer para vocês, depois que eu não conheci o mestre fisicamente, eu poderia ter conhecido o mestre, pessoalmente, mas não, eu não tive essa oportunidade, essa graça, né? Mas a lei sabe o que faz. Não era meu caminho conhecer o mestre, né? Mas eu conheci por outras vias, né? Pelas vias espirituais. Mas eu devo dizer uma coisa, já falando do encontro para a iniciação, a minha vida mudou. Mudou. É isso? É claro que, quando eu conheci a vida de Jesus, o Cristo, Siddhartha Gautama anteriormente, né, e outros movimentos, a minha vida foi mudando. Mas o conhecimento com Henrique José de Souza, o nosso augusto mestre professor Henrique de Souza, foi a pedra fundamental. Sabe para quê? Eu vou dizer para quê. Uma coisa muito importante. Para eu ter uma visão global. Eu comecei a ter uma visão global de tudo. É isso? É isso que o livro traz. É isso? A gente faz o curso primário. No meu tempo, agora não tem mais, agora são 8 séries. Mas no meu tempo era primário, ginásio, depois o curso médio, depois a universidade. Eu segui todos esses cursos, né? Me formei na USP, etc. Né? Mas nunca ninguém, ou uma teoria, ou um livro me deu uma visão holística. Vamos dizer, nunca. Com o mestre, não. Eu tive uma visão global. Tanto que eu já afirmei isso e continuo afirmando. A história, por exemplo, universal, englobando a história do Brasil e dos outros países, que eu tive desde o primário, é focado em pontos, em aspectos regionais ou temporais, etc. Eu nunca consegui fazer uma relação íntima entre os diversos fatos históricos do mundo. E o nosso mestre, não. Começando com o HPB, o nosso mestre é fantástico. Ele faz uma inter-relação entre toda a história, os pontos focais. Então, para mim, por exemplo, Incas, Maias, Aztecas era uma coisa, e lá o Oriente Médio, a região da Mesopotâmia era outra coisa, mas não é assim, não. Existem interrelações profundas entre o velho mundo, o Ocidente e o novo continente, né? Por quê? A história é única. A história é única. Essa é que é a questão. E o nosso mestre traz isso, a história é única. E as pessoas não vivem simplesmente num lugar, elas vão mudando de lugar. Vão mudando de lugar, não é isso? Pelo processo da reencarnação. É claro, então, um que foi Inca, ele pode renascer na Europa. Ele foi Inca, foi Maia, então ele reencarna na Europa, ou em outro lugar, no Oriente Médio. E alguém que estava no Oriente Médio, na época, reencarnou entre os Incas. Então, esse processo de reencarnação é muito sério. Né? Tanto que nós falamos, uma vez, né, que, por esse conhecimento que eu tive, né, fui pesquisando, eu vi que grande parte dos gregos e espartanos, dos gregos. Grande parte dos gregos renasceram na França. E é por isso que a França, por causa da reencarnação, por isso que a França e Paris é chamada cidade luz. Isso a gente chama cidade luz. E realmente a França é um berço da cultura extraordinário, né? Não, os outros países também, mas a França é considerada como esse berço. Paris é chamada cidade luz. Então, grande parte dos gregos reencarnaram na França. Grande parte dos espartanos reencarnaram na Alemanha. Então, a Alemanha tem aquele espírito, desde os tempos dos bárbaros, etc., né? Aquele espírito guerreiro, etc., justamente dos espartanos. Né? Então, isso aí, grande parte daqueles que vivenciaram no Império Romano reencarnaram na Inglaterra. É isso.
Então, são linhas kármicas, né? E tanto que Roma dominou o mundo, conhecido na época, não foi até o Oriente, mas dominou a Europa, o norte da África, o Oriente Médio, né? Para a época era um vasto império, um vasto império. A Inglaterra fez mais ainda, ela fez um império pelo mundo inteiro, né? Muitos países tornaram-se protetorados da Inglaterra, né? A Índia, o Egito e outros tantos, né? A Inglaterra entrou e dominou. Tanto que um determinado político na época disse lá para o rei da época que no Império inglês, né? No reinado inglês, o sol nunca se punha, porque dominava o mundo inteiro. E Portugal também teve esse destino, né? Teve um império gigantesco mundial também, né? Europa, Américas, África, Ásia, etc. Mas você veja que a questão que o nosso mestre, por isso que eu digo, né? Quando eu conheci o mestre, comecei a ler, eu tive uma visão global. Isso me deixou fascinado. Fascinado. Eu fui juntando os pedaços. Aquilo que a história corta em fatias, a história corta em fatias, fatias. Né? Você vai estudando fatia por fatia. Eu juntei todas as fatias e vi uma visão. Claro, eu tive uma visão. Claro que eu estou muito longe de ter uma visão, somente um mestre pode ter uma visão. Mas, como ser humano, eu comecei, esse é o termo certo, eu comecei a ter uma visão cada vez mais sintética desse processo. Isso é irreversível, isso torna-se irreversível. A coisa vai. E com os ensinamentos do nosso mestre, professor Henrique de Souza, isso torna-se também uma coisa fantástica. Além disso, não somente na face da Terra, veja, estou falando, faz parte da revelação, não somente na face da Terra, mas também eu comecei a ter uma visão cósmica. Eu não estou dizendo que eu tenho uma visão cósmica. Eu comecei a ter a sementinha para ter uma visão cósmica, porque o nosso mestre fala sobre o transbordo lunar, não é isso? A eubiose trata sobre vida em outros planetas no nosso sistema solar, né? Mercúrio, Vênus, Terra, etc. Né? Então, transmigração de seres através dos milênios, de planeta para planeta, isso é estudado na eubiose. Isso não está na eubiose, está nos Vedas. Isso está escrito nos Vedas, de maneira simbólica, está tudo lá nos Vedas escrito. Né? Então, a gente tem uma visão não somente holística no planeta Terra, mas tem uma visão holística também no sentido universal. Universal. Isso é uma coisa muito importante. Por isso que eu queria já, de início, nós vamos falar sobre o mestre, mas eu queria abrir a palavra para o nosso irmão Carlos, para ele dar a sua. Senão só eu ficar falando aqui, fica chato. Né? Professor, o senhor fala tanta coisa interessante, e a gente vai se vendo nessa história toda, né? E eu acho. Eu li esse livro. Eu li esse livro em 2013, né? Então, é um livro também que eu recomendo para todo mundo. E é um livro que a gente tem que ter ele assim para reler, consultar, porque, inclusive, a nossa irmã Vera Antônia Teixeira, ela fala uma coisa que é interessante. Cada vez que relemos algo, temos um novo entendimento, porque nós também já somos outra pessoa, uma pessoa com mais conhecimento, com mais experiência. E tudo isso é interessante. E o senhor falando, professor Walter, a visão que eu tive da eubiose é a mesma. Parece que a gente tinha tudo fracionado. É verdade. E a gente entende melhor a questão do uno no todo, né? Uno no todo. Então, e eu acho que é daí, do individual para o coletivo. Eu acho que a evolução da humanidade está na compreensão desse todo. Não é isso, professor Walter? Exatamente. E não somente do coletivo, mas para a unidade. Né? Então, eu até brinquei aqui. Eu tive um sonho, eu já contei isso aí, vou contar. Não, outro dia eu sonhei que eu estava dando uma aula. Mas nunca me passou isso na cabeça, nunca me passou isso na cabeça. Mas a gente no sonho, a gente também tem experiências. O sonho não é uma coisa aleatória. A gente tem experiências espirituais sonhando, a gente se desdobra. Né? Então, muitas vezes a gente relembra do sonho de uma maneira maiávica, distorcida, porque a nossa personalidade distorce, mas os conhecimentos ficam ali retidos. Né? Então, eu estava dando uma aula no sonho e eu perguntei para os alunos,
1 mais 1, quanto que é? É 2? Não, 1 mais 1 é 1. É impressionante. E eu acordei com aquilo na cabeça. 1 mais 1 é 1. Não é isso? Na aritmética, diz 1 mais 1 é 2. Mas no conhecimento universal, não. Dois seres, duas consciências, quando se interagem, eles fazem uma coisa só. E a nossa tendência é reconstituir a unidade. Então, é o processo monístico, né? A divindade, né, do Sol central, são emitidas centelhas divinas chamadas mônadas, que ficam morando no primeiro trono, né? A Anupādaka, o primeiro Sol central é Adi, fica morando em Anupādaka, e de lá projeta suas projeções dessas mônadas para o mundo objetivo, aí faz a diversidade. Mas, na verdade, nós somos um. É isso? Maiavicamente, veja a diversidade. Vivemos na diversidade. Mas cada conquista obtida em cada ponto dessa diversidade é somada para o conhecimento total e jogado para cima. Então, a mônada vai levando para o universo superior as experiências obtidas no mundo físico deles. É um mistério. Esse é o grande mistério que eu não sei explicar. Realmente eu não sei explicar. Eu até me fizeram essa pergunta uma vez, né? Eu estou até brincando, né? Eu estava dando uma palestra e me perguntaram, mas como é que é essa coisa? Como é que o eterno, que é tudo, ele se manifesta e forma multiplicidade, para aprender o quê? Se ele já sabe tudo. É isso? Então, na época, nunca ninguém tinha me feito essa pergunta, né? Foi até no departamento do Lacerda Franco, há muitos anos, né? Uma palestra pública, né? Então, ainda bem que a intuição funcionou e me deu a resposta. Eu disse, olha, eu também devo confessar que eu não sei. Não sei e não conheço ninguém que possa me explicar. Daí eu aduzi. Eu continuei para a pessoa que me perguntei, para brincar com ela, né, e com a plateia, eu disse, mas uma coisa eu sei, o dia que você descobrir, me conte, porque eu estou louco para saber. Eu falei, o dia que você descobrir, me conte, porque eu estou doidinho para saber por quê. Mas é claro que isso eu já falei. Vou falar duas coisas importantes. Duas coisas importantes que eu não me canso de repetir, mas é muito importante. Meu nome é Walter. Walter, né? O Walter vai saber disso? Não. O Walter jamais vai saber disso. Enquanto eu ficar imaginando que eu sou o Walter, eu jamais conseguirei esse entendimento. Jamais. Porque quando eu penso que eu sou o Walter, eu imagino que eu sou o que? A minha personalidade, o meu quaternário. Eu tenho meus desejos, as minhas situações de conflito, as minhas egoidades, os meus raciocínios, as minhas imperfeições. Então, enquanto esses empecilhos ficarem dentro de mim, eu não vou entender. Então, não é o Walter que vai entender. Veja, isso faz parte da iniciação. É necessário, quando eu falo Walter, é o Pedro, Maria, Antônia, Luiz, o Joaquim, seja quem for, é isso? O ser humano. Enquanto o ser humano ficar ancorado na sua personalidade, ele não vai conseguir entender. Ele vai ficar somente circulando no jogo da personalidade. Então, é necessário que ele se torne superior à sua personalidade. Deixe de ser o Pedro, o Joaquim, o Walter, o Antônio, a Maria, é isso? Deixe de ser isso, ou deixe de imaginar que é isso, que é Maiá, e torne-se um ser superior. Aí sim, a visão se alarga, porque ele entra em contato com as verdades superiores, não limitadas pelo conhecimento inferior, do quaternário inferior. É isso? E além disso, que a irmã falou, teve uma irmã que falou que ela lê, ela também teve essa experiência de que a cada vez que ela lê, cada vez mais se amplia o conhecimento, eu devo dizer que, como eu falei também anteriormente, para quem não ouviu, existe a máquina do tempo? Existe a máquina do tempo. É isso? Muitos negam, muitos aceitam, etc, etc. Eu não vou entrar nessas considerações. Mas muitos dizem que pode existir, outros dizem que não, os físicos. Os físicos discutem muito nisso. Mas eu digo, a máquina do tempo existe. O que é a máquina do tempo? Nós. Nós somos a máquina do tempo. Nós somos a máquina do tempo. Por quê? À medida que o indivíduo vai fazendo a sua transformação interna, ele vai caminhando para o futuro. Pronto, aí está. O caminhar para o futuro, o processo de iniciação, é um caminhar para o futuro. Então, o que é o passado?
a ignorância. O que é o futuro? A sabedoria. Pronto, é a máquina do tempo. Essa é a máquina do tempo. Transformar a ignorância em sabedoria. Então, nós somos a máquina do tempo. É por esse motivo que cada vez que eu leio este livro, Verdadeiro Caminho da Iniciação, eu tenho uma visão diferente, porque a minha maquininha vai funcionando, né? Não estou dizendo que é uma coisa extraordinária, né? Mas devagarzinho vai funcionando, que nem a irmã falou, né? E a gente vai entendendo detalhes que a gente não via anteriormente no livro. Por isso que é importante ler e reler continuamente essas obras, né? Tudo bem? Então, vamos aqui fazer aqui, o assunto é muito vasto, né? Vamos aqui falar o seguinte, o autor. Nascido em Salvador, Bahia, em 15 de setembro de 1883 e falecido em São Paulo em 9 de setembro de 1963. O professor Henrique José de Souza adiantou-se demais ao seu tempo e só agora começa a ser devidamente reconhecido. É claro que um ser que está além do seu tempo, né? Quer dizer, máquina do tempo, né? Eu não falei a máquina do tempo? Acabei de falar, né? O que ele é? Um ser do futuro. Ele é um ser do futuro. E não é do nosso tempo. É um ser do futuro que veio viver o passado dele, que é o nosso presente. Então, é um ser do futuro, que veio viver o nosso passado. Né? O nosso presente, que é o passado dele. Né? Então, por isso que, com o tempo, ele começa a ser reconhecido, mas só com o tempo. Né? Tem que ser demorado. Né? Ombreio com ele, no mesmo gênero literário, a mestra Helena Petrovna Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica de Adyar, e o célebre cientista e teósofo espanhol Dr. Mário Rosso de Luna. Também, são dois exemplos. E outros tantos, né? E outros tantos mestres que nós tivemos o privilégio de ter aqui no nosso convívio terreno. Né? Filho de rica e tradicional casa de Salvador, com a morte precoce do pai, empresário teatral e exportador, e a seguir a do irmão mais velho, abandonou a faculdade de medicina para assumir a direção dos negócios e o sustento da família. Ele estava fazendo medicina em Salvador, nos primeiros anos. Mas, como seu pai faleceu, ele teve que... O seu pai era um armador. Era um armador. Ele fazia o que o Onassis fazia. Né? Tinha navios, etc. Né? Ele era um armador. Tinha navios, então ele trazia mercadorias da Europa para aqui e tal, e distribuía os produtos aqui no Brasil. E tinha o cais, né? As docas, etc. Era um homem muito rico. Então, com a morte do pai, ele teve que assumir os negócios. Era um trabalho muito grande. Ele não teve possibilidade de terminar a faculdade de medicina. Mas, que pena que ele não terminou a faculdade de medicina. Mas nada acontece por acaso. Ele não tinha que fazer a faculdade de medicina. Mas ele era sempre um curador de almas. Ele foi um curador de almas. Um homem que curava almas através dos seus ensinamentos. Então, ele exerceu a medicina transcendental. Né? Filho de rica, não é isso? A guerra de 1914 e 1918 pôs termo tanto ao comércio como às trocas culturais com a Europa. E assim, aos seus tormentos de empresário e contragosto, pois teve que dissolver as empresas. Então, isso foi o que aconteceu. Na guerra de 14 e 18, houve uma crise internacional, né? Uma crise internacional no mundo dos negócios, e realmente essa empresa que o pai tinha, depois que ele começou a comandar pela morte do pai, foi à falência. Ele teve que fechar a empresa, que não havia condições de sobrevivência. Pôde, então, nada acontece por acaso. Não é isso? Nada, então a lei achou, não, o Henrique José de Souza não vai ser empresário, ele tem que ser mestre. Ele tem que exercer a função de mestre. Então, a empresa não foi à falência por acaso. Nada acontece por acaso. Pôde, então, o nosso mestre, o professor Henrique José de Souza, aprofundar-se nos estudos de filosofia, religiões e línguas antigas comparadas, de sorte que, em 1916, vamos encontrá-lo radicado do Rio de Janeiro, ocupado com o jornalismo e palestras públicas na sua especialidade, a testa de Samyama, uma escola de filosofia oriental. Esse foi uma primeira escola que ele fundou, Samyama. O primeiro nome que ele deu, antes da eubiose, né? Antes foi Dharana, depois foi Dharana, né? Sociedade Mental Espiritualista, Dharana, mas antes chamou de Samyama. Então ele fundou uma escola de iniciação chamada Samyama.
e realmente teve um sucesso muito grande, né? Teve um sucesso muito grande. Não existia mídia naquela época, mas existia jornal, existia revista, e espalhou-se pelo Rio de Janeiro toda essa capacidade que ele tinha de realizar reuniões, de dar explicações filosóficas, etc. Em 1924, como nós já citamos, ele fundou a Dharana, Sociedade Mental Espiritualista, cujo nome passa, em 1928, em honra a Blavatsky, a chamar-se Sociedade Teosófica Brasileira. Então, Dharana, fundada em 1924, em Niterói, na cidade de Niterói, depois passa a chamar-se Sociedade Teosófica Brasileira. E hoje, em 1968, passou a se chamar Sociedade Brasileira de Eubiose. É isso. Sua produção literária, já publicada, compôs de 4 livros. Interessante que o nosso mestre ele não escreveu muitos livros para o prelo. Ele nunca fez trabalhos para o prelo, né? Para as gráficas da época. Né? Mas o grande volume de produção literária, vamos dizer, literária não, teosófica dele, são revelações, são milhares de páginas, que daria talvez centenas de livros. Mas a sua produção literária foi pouca, mas profunda. Então, aqui está. Sua produção literária compõe de 4 livros principais. O Tibete e a Teosofia, em parceria com Rosso de Luna. O Verdadeiro Caminho da Iniciação, em 1940. Ocultismo e Teosofia, de 1949. E Os Mistérios do Século, de 1965. Foi uma publicação póstuma, né? Após o falecimento dele. Órgão oficial e de inúmeros artigos, isso também ele fez, inúmeros artigos, muitos artigos em jornais e na revista Dharana, órgão oficial da SBE, fundada por ele em 1925 e ainda existente. Então, existe uma revista chamada Dharana. Isso é de público, as pessoas podem adquirir essa revista, ter acesso, né? Pela internet também, é possível. Né? Então, essa Dharana foi um órgão oficial, fundado em 1925, logo após a fundação material da obra, né? A Dharana, né? A fundação material da obra, né? Dharana, ele começou a publicar Dharana em forma de revista. Né? Para a formação dos instrutores da escola e a instrução dos discípulos, verteu do inglês e do francês parte da obra de HPB, Helena Blavatsky, da mesma forma que do espanhol de Rosso de Luna, comentando-as e atualizando-as. Ainda de Rosso, com quem manteve intensa correspondência desde 1928 até a morte do amigo em 1931, traduziu do francês a revolucionária e profética obra científica Evolution solaire et séries astrochimiques, 1909, do francês, de traduzido do francês para o português. O que adianta a possibilidade teórica de estudar a composição química do Sol e outros astros pela análise do seu espectro de luz, hoje o fato consumado. Ele era muito ligado à astronomia. Ele tinha uma ligação muito profunda com a astronomia. Né? Também de Rosso, traduziu os 21 capítulos iniciais de O Tibete e a Teosofia, completando com outros tantos de sua Laura. Também fez essa tradução com o Rosso de Luna. Mas a grande obra literária de Henrique José de Souza são as suas cartas, escritas de 1924 até 1963, contendo as linhas mestras da doutrina eubiótica e as instruções diretivas da Sociedade Brasileira de Eubiose, projetadas até 2005. Essa imensa pregação epistolar foi revista e resumida sob sua orientação na década de 1941 a 1950, descartando-se os originais do período precedente. Pela desatenção de colaboradores, perdeu-se uma parte, infelizmente, mas restam ainda organizadas cronologicamente e classificadas por assunto através de exaustivo índice remissivo das cartas, cerca de 4.000 páginas datilografadas. Infelizmente, alguns membros da Eubiose retiveram os artigos do mestre e, vamos dizer assim, sumiram. Não tiveram, foram irresponsáveis. Né? Isso é o ser humano, foram irresponsáveis e sumiu.
grande parte do trabalho dele, por irresponsabilidade de alguns membros da eubiose. Não é da eubiose, de seres humanos, que não dão o devido valor ao seu mestre. Né? Então, agora, porém, pela expressa ordem do mestre, esse material só virá a lume, revista após 2005. Até lá deve permanecer reservado aos alunos dos níveis mais adiantados da escola. Então é claro que este índice remissivo de cartas, né, todo esse material deve começar a ser publicado deveria ter sido a partir de 2005. Foi o que o nosso mestre deixou. Né? Além de literato, foi músico e poeta, sendo de sua autoria a extensa coletânea de música e letras que enriquece o curso da eubiose e outros eventos da SBE. Os mantras, hinos, tudo da lavra do nosso mestre. Novamente dizendo, muitos compostos por ele, porque ele era um excelente pianista, músico e pianista, né? Também tem mais essa. Mas muitos foram trazidos pelos mestres do Oriente, hinos, mantras que eram já entoados há milênios na Índia, etc., no Oriente Extremo, né? E através dele foram reproduzindo a eubiose, até hoje continua sendo esses hinos e mantras continuam sendo entoados aqui na nossa sociedade. Conduzido assim por tão seguras mãos, o leitor que se debruce sobre essas páginas, o verdadeiro caminho da iniciação, com a mente livre do preconceito e o coração pleno do anseio pelo autoaprimoramento, certamente dará um passo decisivo no verdadeiro caminho da iniciação. Então, resumidamente, essa mensagem que eu queria dar hoje, né, inicialmente, né, sobre esse livro, O Verdadeiro Caminho da Iniciação, é apenas o começo, porque nós vamos, com a decorrência das nossas lives, nós vamos continuar falando sobre a doutrina secreta, os textos da HPB, tem muita coisa, infinito, né? E vamos também entrar nesse assuntos relativos desse livro, O Verdadeiro Caminho da Iniciação, fazer comentários, etc. Isso aí tem um vasto programa de estudos que nós temos pela frente. Por isso, convidem os amigos, os irmãos, para participar da nossa live todo sábado. O nosso irmão Carlos Nascimento, por favor. Oi, professor Walter. Nós estamos sendo prestigiados pelo nosso irmão Salvio, lá do Guarujá, tá? Sim, ótimo. E ele está fazendo um comentário, professor, que o livro Mistérios do Sexo ele foi publicado em 1945 e não em 1965, tá? Sim, sim. A filosófica foi transformada em... Oi? Bom, veja bem, eu estou lendo aqui, isso está... Eu falei 1965 porque está publicado aqui pelo CEP, né? Eu quero dizer que eu não estou inventando. Tá bom. Meu querido irmão Salve, eu só quero dizer o seguinte: está aqui, na orelha do livro editado pelo CEP, lá em São Lourenço, está aqui, ó, Mistério do Século, 1965. Tá. CEP, lá de São Lourenço. Estou repetindo o que o CEP publicou. Só isso que eu quero dizer. Muito obrigado, irmão Salve. Tá, e ele fala também que a sociedade passou de teosófica para a eubiose em 1969. Sim. Tudo bem. Professor Walter. Está correto, está correto. Professor Walter, tem uma... Exatamente. É que são tantos números, né? Isso aí, evidentemente... aqui, deixa eu ver aqui. Aqui não tem, no CEP não deu, aqui não teve nenhuma sociedade, tudo bem, mas está certo, 69, foi isso, aí está certo. Aí está certo. Professor, certo. Eu errei. Professor Walter, mas como disse a nossa irmã Carol Borges, tudo Sim. Isso é uma ampliação de visão de mundo. Exatamente. Professor Walter, eu tenho uma pergunta do Diego. Sim. Ó, ele está mandando um abraço para o senhor, viu, professor? Para nós. Obrigado, viu, Salve? Tudo de bom. Professor Walter, tem uma pergunta do Diego, mas antes eu queria falar o seguinte. O senhor, mencionando sobre o livro, né, O Verdadeiro Caminho da Iniciação, desse grande confronto, desse grande embate,
E a gente está vivendo um momento complicado com essa pandemia e a gente fica muito solidário com as pessoas que se foram, com as famílias que ficam, né? Com a morte dessas pessoas. E a gente sabe que esse grande embate, esse grande choque vai levar muita gente, né? Como que a gente vai lidar com tudo isso? E o Diego Savas pergunta o seguinte: estamos sendo julgados neste momento? Olha, o julgamento é permanente. O julgamento é permanente. Eu vou dizer francamente para vocês, viu? Eu não tenho estrutura espiritual. Eu vou ser humilde. E franco, não é humilde, não é humildade, é franqueza. Eu não tenho capacidade espiritual para fazer uma análise profunda do que está acontecendo. Não tenho. O que a lei está fazendo? O nosso mestre poderia, né? Atualmente, se ele estivesse entre nós, ele está entre nós, mas não objetivamente. Ele poderia dizer, nós está vendo um julgamento, as pessoas que se vão para lá ou para cá, porque acontece isso, acontece aquilo. Eu realmente estou observando. Eu estou observando e tentando tirar as minhas conclusões. A gente vê que a pandemia, realmente, as pessoas falam, mas ninguém sabe exatamente o que está acontecendo. Nem na parte científica, a parte científica já é um problema sério. Né? A ciência tem enormes dúvidas a esse respeito, né? Os cientistas estão discutindo, é uma coisa muito recente, faz que 11 meses, 10 meses, né? E quanto à parte espiritual, então, é muito impreciso. Agora, eu não poderia falar para o irmão que não está havendo um julgamento. Não, isso seria pretensão minha, tentar fazer dissertações a esse respeito, porque eu não tenho condições de espirituais, de conhecimento, para falar como um mestre. Né? Somente um mestre poderia falar. Agora, é claro que a humanidade passa por momentos difíceis. Né? Essa pandemia não foi a única no mundo. Tivemos várias pandemias, né? Várias. Né? A última grande foi de 18, né? A partir de 1918, a gripe espanhola, né? Que não foi uma gripe espanhola, na verdade, né? Deu-se gripe espanhola, mas ela surgiu no mundo, mas não foi da Espanha. Surgiu na Espanha porque a Espanha não estava na guerra, então ela tinha a publicação livre. Né? As publicações eram livres, então ela começou a dizer que tinha a gripe espanhola na Espanha, então todo mundo dizia, então surgiu na Espanha. Não é verdade isso. Né? Então o nome é falso. Né? Agora, é muito difícil a gente ter essa visão de causa e efeito, né? Como a lei está agindo, não. Agora, eu me uso do mestre, eu me uso do ensinamento do mestre. 2 ensinamentos que o mestre nos deu. Isso, para mim, é básico. Primeiro, nada acontece por acaso. E segundo, a lei é justa e perfeita. Então, tudo que acontece não é por acaso. Ela tem uma causa. Tem uma causa. Eu não posso, agora, nesse momento, dizer é isso, é aquilo, e começar a lançar teorias aí, teorias que vão ser falsas, né? Porque a HPB mesmo fala isso, né? A gente não pode se deixar levar pela personalidade e começar a emitir teorias da sua própria cabeça. Não, tem que seguir uma linha rígida dentro da ciência iniciática das idades. Agora, 2 princípios básicos eu sei. Nada acontece por acaso, seguindo o mestre professor Henrique de Souza. E a lei é justa e perfeita. Então, o que está acontecendo não é por acaso e está tudo justo e perfeito. O que está por trás disso, esse jogo, somente os mestres sabem. Né? Claro que o nosso mestre Jesus, o Cristo, onde ele estiver, ele está sabendo de tudo. Né? Os nossos mestres Kutume, e todos aqueles mestres, o nosso mestre, os grandes mestres que estão em outros planos, eles estão sabendo exatamente o que está acontecendo. Mas é muito difícil para nós humanos encararmos esse fato. Mas uma coisa é certa e qualquer um, não sou eu que falo isso, todos falam isso. Uma mudança está havendo. E vai haver. Todos. Aí você vê teólogos, cientistas, historiadores, não é isso? Mudanças estão acontecendo. Mudanças estão acontecendo no planeta. No comportamento das pessoas. Né? Uma outra coisa importante, a gente vê a fragilidade que nós temos. Né? Esse negócio de grande potência e arsenal atômico, isso vira zero, vira zero. Né? Potencial, porque é uma grande potência, porque tem milhares de bombas atômicas, mas não consegue dominar um vírus, não consegue, não consegue. Então, na verdade, nós somos extremamente fracos.
Essa é a verdade. A primeira constatação que nós temos, né? Somos extremamente fracos fisicamente. Não podemos nos vangloriar, né? Estava todo mundo esperando para a Terceira Guerra Mundial, que pode acontecer. Não vai acontecer a Terceira Guerra Mundial. A Terceira Guerra Mundial é uma luta nossa contra as nossas limitações. Essa é a nossa guerra. Isso eu tenho certeza. Essa é a Terceira Guerra Mundial. A luta do ser humano contra as suas limitações. Quais são as suas limitações? A ignorância. Essa é a limitação, a ignorância. Essa é a Terceira Guerra Mundial. É a Terceira Guerra Mundial que a humanidade deve travar contra as suas próprias limitações para, conforme o nosso mestre indica, caminhar para o terceiro milênio, para uma nova civilização. Então, é isso que eu posso dizer. Eu não posso dar um diagnóstico, eu não tenho condições para isso, mas posso tirar algumas conclusões como ser humano e ter consciência de que tudo está acontecendo dentro. Nada acontece que a lei não permita. Uma outra coisa importante: se eu admitisse que está acontecendo coisas que a lei não permite, então a lei não seria lei. Então, se está acontecendo, porque está dentro dos processos de lei universal. Então, nós temos que compreender, fazer as transformações necessárias, fazer os avanços científicos necessários, e, além do mais, isso eu tenho enorme precisão a esse respeito. Temos que aumentar o amor. Isso é fundamental. Aumentar o amor na face do planeta. Diminuir o egoísmo, a sensação. Hoje tem gente que está lutando usando a pandemia como arma de. Estão brigando entre si. No mundo inteiro. Tem muita gente brigando entre si, usando a pandemia como assunto. Isso é um absurdo. Um absurdo. O amor tem que prevalecer. Na verdade, não usar a pandemia para tirar vantagens. Tem gente que está hoje. Hoje tem gente no mundo inteiro tirando vantagens políticas e pessoais, usando a pandemia como ponto de apoio. Isso chama-se ignorância. E um monte de gente sofrendo. Ignorância. Então, nós temos, sim, que nos unir. Isso a pandemia nos indica, o que nós estamos passando. Nós temos que nos unirmos em nome do amor universal. Essa é uma mensagem, realmente, que eu não posso negar que é importante. O amor universal é fundamental para que a gente resolva esse problema, consigamos ultrapassar essas limitações, diminuamos esses casos de infecção, e diminuamos os casos de morte, que a ciência progrida, mas muito mais, que nos transformemos internamente, justamente priorizando o amor universal. Isso é muito importante. O senhor falou bem, professor, união e amor. A gente precisa se unir num momento tão difícil. E a nossa irmã Carolina Borges fala o seguinte, dura lex, sed lex, né? A lei é dura, mas é a lei, né, professor? A lei, é a lei. E ela também diz o seguinte, professor, a gente vive um momento de mudança de paradigma mental que vai afetar o comportamento de todos. A grande crise de valores, Urano passando por Touro, Júpiter e Saturno em Aquário. Urano é o regente dessa conjunção. Então, até nas estrelas, até no universo, tá batendo com aquilo que a gente está vivendo agora, nesse presente momento. Exatamente. Né, professora? Exatamente. E tudo isso tem a ver com o livro do nosso mestre JHS. Tudo o isso grande confronto. Está aqui. Ó, tudo isso que nós estamos passando está aqui. Se Tá lê. Olha, uma coisa importante: esse livro, sabe quantos anos ele completou no ano passado? 80 anos. 80 anos. 80 anos. Aliás, ele foi escrito em 39 e foi publicado em 40. Então, 80 anos. 80 anos. Como eu digo, ele é absolutamente atual. Digo, quando a gente lê, parece que ele foi escrito ontem ou hoje. É absolutamente atual. Isso que é muito importante. É uma coisa impressionante. Então, professor, a gente está chegando já na nossa hora limite, tá? E eu quero agradecer a participação de todos, pessoal de Limeira, Capão Bonito, gente do Rio Grande do Sul, de Casca, Rio Grande do Sul, tem até o nosso querido Eurípides, né? Aqui do EAD de São Paulo. Sim, né? sim. Irmãos de São Paulo, São Lourenço, Minas Gerais, Nova Prata, Rio Grande do Sul, Esteio, Rio Grande do Sul, Curitiba, enfim, gente do Brasil inteiro. Eu quero agradecer a participação de vocês, curtam o canal
3005, se inscreva no canal 3005. Uma boa noite a todos, um bom final de semana e sábado que vem estamos aqui no mesmo horário. Desculpe o atraso, tá? Foi uma falha de dia, mas foi muito bom estar aqui com Falta de energia elétrica. Foi muito bom estar aqui mais uma vez com o professor Walter. Para todos, eu quero desejar luz, paz e amor para todos. Até o próximo encontro. Muito obrigado a todos.